pessoal, ainda por esses dias, eu passeando lá pelo Instagram, eu acabei encontrando uma frase do Eckhart Tolle que dizia o seguinte: todo sofrimento tem dois propósitos divinos, a evolução da consciência e a destruição do ego. Na verdade, é uma frase que faz a gente pensar bastante, já que a gente não evoluiria, talvez, se não houvesse esse tipo de questionamento que o sofrimento acaba nos trazendo. Afinal, é através dele que a gente entra em contato com as nossas frustrações, que a gente entra em contato com as nossas incapacidades. É através dele que a gente descobre que nós não somos assim tão onipotentes quanto a gente imagina. E o sofrimento, sim, ele acaba nos levando a uma série de revisões pessoais, fazendo com que a gente, de uma certa maneira, acabe se obrigando a repensar determinados padrões, modelos, metas e etc., para que, em função disso, a gente possa crescer, a gente possa se transformar numa pessoa melhor. Infelizmente, a gente precisa disso, porque afinal, caso não ocorressem esses imprevistos, não ocorressem essas frustrações, a gente acabaria ficando sempre preso dentro de uma mesma questão. A gente acabaria sempre ficando preso a nós mesmos, aos nossos padrões, aos nossos valores, e assim, de um certo modo, a gente estaria cada vez mais alimentando o nosso ego inferior, que acaba sendo, na verdade, um grande obstaculizante do nosso progresso espiritual, já que a gente é movido pela inércia. Nós temos uma tendência a ficar parados no lugar onde nós nos sentimos confortáveis. Em contrapartida, então, se a gente está buscando um progresso, um crescimento, também isso não pode significar que a busca voluntária pelo sofrimento vai nos trazer uma aceleração evolutiva, como se pensou durante muitos séculos, ou como ainda se pensa em determinados grupos religiosos. Afinal, se o sofrimento purifica, quanto mais eu sofro, mais puro eu vou me transformando. E aí então aquela ideia daqueles santos, daqueles mártires, que através do sofrimento eles acabaram conquistando a iluminação. Isso falando em termos cristãos, mas também na Índia e em outros países, em outros grupos, existem determinadas práticas de autoflagelação, onde o indivíduo acredita que através da dor ele estaria se transformando em algo mais divino. E isso acabou sendo um pensamento recorrente que nos guiou durante muitos séculos. As penitências, os sacrifícios, os pagamentos de promessas, tudo de uma certa maneira associado à questão da dor, do sofrimento, da privação e coisas desse tipo. As reclusões nos monastérios, a vida de sacrifício, jejum, meditação e coisas desse tipo que acabariam diferenciando o homem santo do homem profano. Aquele que tem o caminho do céu, propriamente dito, mais próximo de si, e aquele que ainda precisará sofrer muito nesta vida até que possa atingir tal estágio. Dentro desse pensamento, na verdade, está a origem não só das nossas autoimposições, onde a gente acaba talvez exigindo muito de nós mesmos e dos outros que estão à nossa volta, como também eu diria, a origem de muitas das doenças psicossomáticas, já que de uma certa maneira muitas delas servem para mostrar para as outras pessoas o tanto que a gente sofre. E quando associamos a questão do sofrimento, da dor, a uma espécie de purificação, então, inconscientemente, muitos de nós estaríamos nos sentindo intimamente superior aos demais, porque eles não têm aquela dor, eles não têm aquele sofrimento, eles não sabem o que eu estou passando. Dentro desse prisma, o planeta Terra, então, ele é visto como um planeta de expiação, onde a gente vem para sofrer, onde a gente vem para pagar os nossos pecados, onde a gente vem para pagar o nosso karma e assim por diante. Dentro de tudo isso, de uma certa maneira, os grupos religiosos eles acabaram sendo moldados. Então vão surgir as figuras austeras, as figuras impositivas,
aquelas figuras que são as defensoras da ordem, da moral, dos bons costumes, extremamente rigorosas em função de um ideal, extremamente rigorosas consigo mesmas, com as outras pessoas, acreditando que se agem dessa maneira, de um certo modo, estariam evitando problemas ou castigos em vidas futuras, acreditando que isso seria um modo de perseverar no bem, já que o bem estaria associado a essa questão punitiva, a essa questão restritiva. De um certo modo, esse sofrimento antecipado, essa cobrança que eu me imponho nessa vida, estaria evitando que em vidas futuras eu viesse a ter outros tipos de sofrimento e tudo seria então muito mais tranquilo, muito mais prazeroso. E desse modo acabam acreditando talvez que toda essa cobrança, toda essa atitude rígida e austera acaba sendo uma espécie de pagamento adiantado em relação ao karma das vidas futuras. Só que acabam confundindo austeridade com rigor e rigor com rigidez. E tudo que é rígido nos torna estagnados, nos torna cristalizados, e evolução é movimento. Mas de um certo modo esse pensamento ele acaba sendo tão fortemente implantado na nossa cultura que acaba interferindo na sociedade, acaba interferindo no trabalho, acaba interferindo na família, acaba interferindo nas questões ligadas ao ensino e principalmente nas questões religiosas, nos grupos ditos espiritualistas, onde alguns chegam ao cúmulo de dizer que se a gente estivesse ajudando alguma outra pessoa, a gente estaria interferindo no karma dessa pessoa e em razão disso a gente estaria assumindo um karma pesado para nós mesmos, já que o sofrimento ele é a ferramenta de aprimoramento daquela pessoa e sem ele, então, ela não teria a oportunidade de evoluir. Vocês não imaginam os absurdos que a gente escuta nesse sentido. Coisas do tipo, se eu me relaciono com alguém, eu acabo assumindo o karma da outra pessoa e coisas desse tipo. Como se karma fosse um vírus, fosse uma doença pegajosa ou alguma coisa nesse sentido. Mas por trás de tudo isso, o que a gente percebe? O nosso famigerado ego no comando, o ego inferior, que na verdade está preocupado apenas consigo mesmo. E tudo o que importa é o seu progresso e o seu crescimento perante os demais. E vão assumir então essas vestes, esses comportamentos, de tal maneira que acabam sempre alimentando um sentimento de superioridade. Aí então a gente passa para um outro extremo. A gente vai chegando no século XX e vai descobrindo que tudo é mente. E aí então vai surgir aquele pensamento: Deus é amor, Deus é um pai amoroso e nenhum pai põe o filho no mundo para sofrer. Vem aquele pensamento: eu sou idêntico a Deus, então tudo que Deus pode eu posso também. E aí então a visão passa a ser da plenitude, da felicidade, porque quando eu estou pleno, eu estou feliz, eu estou mais próximo de Deus. Deus é amor, então basta eu ficar vibrando amor e desse modo eu consigo atingir o auge da evolução. E se eu sou Deus, eu posso tudo. Eu devo ser rico, eu devo ser próspero, eu devo ter direito a conquistar tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu imagino, porque é através disso que eu estarei pleno. Aí então, o que eu preciso do conhecimento para controlar a minha mente, porque uma vez tendo o controle dela, eu terei acesso a todas essas coisas. Aí vem os coachings, vem os líderes espirituais, todos prometendo a mesma coisa. A libertação do karma, a libertação das dificuldades, a libertação dos obstáculos. Através de cursos e treinamentos que a gente faz no final de semana, e a partir disso, então, a nossa vida se transforma completamente. E então, através dessas soluções, desses novos comportamentos, mentalizações, etc., tudo nos será permitido. Estaremos livres de todas as nossas limitações. E, portanto,
mais próximos de Deus. Dentro disso, vão nos dizer que as dificuldades, então, não passam de um estado de mente, e ao mudar a minha mente, eu me liberto das dificuldades. A questão do karma aqui, então, ela acaba desaparecendo, porque eu vou dizer assim, se o karma ele me impõe um determinado aprendizado, uma determinada lição, então, a partir do momento que eu conheço essa lição e esse aprendizado, eu não preciso passar pela experiência que o karma me impõe. Ou seja, dentro desse padrão, então, quanto mais eu souber, menos eu sofrerei. E assim a vida se transformará no imenso paraíso, no imenso deleite. Mas por trás de tudo isso, quem a gente encontra novamente? O nosso velho amigo ego, única e exclusivamente pensando em si, sem levar em conta os demais. Aí existem também aqueles que acreditam que através da magia eles podem mudar os destinos das pessoas. Então aquela questão dos trabalhos, o trabalho para conquistar isso, para conquistar aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo, para atrair para mim aquilo que eu quero, para acabar com todos os obstáculos, para acabar com todas as contrariedades. E aí então as pessoas que fazem esse tipo de trabalho passam a dizer então que tem uma missão perante o mundo e que ao interferir na vida dos outros, eles não estariam de modo algum sofrendo as consequências disso. E por trás de tudo isso, nós temos novamente quem? O nosso ego inferior, tanto na questão do mago, que se acredita capaz de interferir dessa maneira na vida das pessoas, quanto nas pessoas que vão procurar esses autonomeados mestres para obter a realização dos seus intentos. É interessante que a gente compreenda, então, que essa questão do karma, de antecipar karma ou eliminar karma de uma certa maneira, é algo que não existe, já que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que se movimenta, acaba gerando karma, já que o karma é a lei da ação e reação. Tudo aquilo que se move, tudo aquilo que existe, interfere em tudo aquilo que existe à sua volta. Se eu quebro a vidraça de uma janela, eu preciso consertá-la. Enquanto eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Isso acaba ficando bastante claro quando a gente vê as questões ligadas aos aspectos retrógrados dos mapas astrais, onde, conforme a gente já comentou em vários vídeos, aquilo que nós deixamos de fazer ou aquilo que nós não fizemos de maneira adequada em outras vidas, acaba aparecendo nesta, nos esperando, criando talvez obstáculos ou criando conflitos dentro das nossas pretensões, até que a gente aprenda a lidar com aquilo de uma outra maneira. E a outra maneira é sempre aquela, sempre a mesma, da gente doar para o outro aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Já que essas questões, elas sempre vão nos levar à privação de algo. Mas é privação do quê? Privação daquilo que a gente se negou no passado, uma vez que a gente se sentiu poderoso, uma vez que a gente se sentiu espiritualizado, uma vez que a gente se sentiu superior aos demais, e a gente então acabou ficando alheio à dor daqueles que nos cercavam, e a gente acabou negando em ensinar, em transmitir aquilo que a gente aprendeu para ter atingido aquele estágio que a gente acreditou ser importante ou ser elevado? Ou a gente ficou impedindo que os outros não atingissem tal estágio para que a gente não tivesse nenhum tipo de competição? Agora, a gente vem nessa vida então para viver o outro lado da moeda e aprender que não existe evolução espiritual solitária e que a evolução espiritual ela só existe quando a gente se preocupa verdadeiramente com os demais. No primeiro caso, quando a gente comentou das pessoas austeras que acreditam no sofrimento, na privação e etc., é interessante a gente lembrar que a gente não pode antecipar o pagamento de algo que ainda não aconteceu. Do mesmo modo que acreditar que a privação de alguma coisa, ela pode trazer crescimento e evolução para alguém. No segundo caso, eu não posso deixar de sofrer
as consequências de algo que eu fiz ou algo que eu provoquei simplesmente através de decretos mentais. Isso não existe, eu nego a existência disso na minha mente. Problemas não passam de limitações da consciência. E acreditar que se eu tiver então tudo aquilo que o meu ego inferior pedir, se eu tiver pleno de satisfação nesse sentido, eu estarei evoluindo. É necessário entender que ninguém cresce sem desafios, muito menos tendo todos os seus desejos supridos. Caso contrário, essa pessoa permaneceria na estagnação. É interessante a gente perceber que o caminho do meio sempre acaba sendo o mais interessante, é aquele que acaba sendo o mais oportuno dentro de todas essas questões. A gente vê que tanto o extremo de um lado ele está errado, quanto do outro. E é claro que a gente viveu muito tempo numa sociedade voltada ao primeiro aspecto, ligado ao sofrimento, e agora então nós estamos no momento em que tudo é deleite, tudo é felicidade, tudo é alegria, prosperidade, etc. Mas nós sabemos que esse caminho também acaba não nos levando a lugar algum. Por quê? Porque falta consciência. Não adianta eu ter tudo o que eu quero. Existe um ditado árabe bastante interessante que ele acaba dizendo o seguinte: Deus, quando quer castigar alguém, atende aos pedidos dessa pessoa. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente não tem consciência, a gente não sabe nem o que está pedindo, nem para que está pedindo. E a grande conclusão é que quem está verdadeiramente pedindo é o nosso ego inferior. Enquanto estivermos atendendo aos seus desejos, nós não passaremos de crianças mimadas. O crescimento e a evolução espiritual, a maturidade espiritual, deste modo jamais será conquistada por nenhum de nós. É interessante a gente lembrar que o sofrimento existe para que a gente possa entrar em contato com a nossa impotência, com a nossa incapacidade, perante algo que é muito maior e muito mais grandioso do que nós mesmos. E que quando a gente se apercebe disso, aí sim essa constatação passa a ser um ponto luminoso que vai nos unir a toda a magnitude do universo, do cosmos, espiritual e assim por diante. Mas para que a gente entenda realmente isso, não é necessário a gente entender com a nossa mente, mas é necessário que a gente entenda também com o coração, com a emoção, e a gente se coloque no nosso lugar de que nós não passamos do pó, e que a gente não está com essa bola toda que a gente imagina. Embora cada um de nós seja verdadeiramente uma expressão de um espírito, de uma potestade, de alguma coisa assim muito mais grandiosa, mas é importante que a gente entenda que nós somos uma manifestação dele e não ele próprio. E a partir do momento que a gente entende isso, as coisas já começam a fazer uma grande diferença nas nossas vidas. É importante que a gente seja rigoroso com a gente mesmo? Sim. É importante a perseverança nos ideais? Sim. É importante seguir os nossos princípios? Sim. Porém, é necessário que nós sejamos flexíveis perante tudo isso. Que nós estejamos sempre abertos para o imprevisível, compreendendo que esse sim é o nosso verdadeiro mestre e compreendendo que ele não está no nosso controle. Aliás, vocês percebem a questão do controle, né? Tanto de um lado quanto do outro, a gente está o tempo todo querendo controlar o nosso processo evolutivo, controlar a nossa caminhada espiritual, as nossas conquistas, mas baseado no quê? Em quais valores? Naquilo que eu realmente sou? Não esse eu sou personalístico, mas o eu sou como essência? Ou baseado naquilo que eu gostaria que os outros vissem em mim? E por conta disso me impedindo de viver o meu eu verdadeiro? Enquanto não compreendermos claramente que sim, nós fazemos parte de um todo, mas que esse todo ele é regido por leis e que não está na gente o poder de interferir na ação dessas leis, aí sim acredito que estaremos dando um novo passo, ou talvez um grande passo, não só como indivíduos, mas como humanidade no sentido mais amplo. E talvez seja esse o pensamento que venha nortear a nova era.
onde a gente não está nem preso nas rigidezes desses grupos espirituais fechados e restritivos, muito menos na permissividade desses outros grupos que dizem que nós somos capazes de realizar e conquistar tudo aquilo que queremos, mas sim assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa fragilidade, que parece como algo que a gente se negou a fazer desde o momento em que houve a queda dos anjos. Seguem aqui, para terminar, umas palavras do Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fica aqui então um tema para a gente pensar. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.